Sejam bem-vindos à disciplina de Teoria da Computação. Na aula de hoje, iremos falar sobre o limite do que é possível ser computável. Iremos apresentar diversos problemas, ou seja, linguagens, para os quais não existem algoritmos que, dado uma entrada, digam em um número finito de passos se aquela entrada pertence ou não à minha linguagem. Aqui podemos usar o formalismo de máquinas de Turing, mas podemos usar lambda cálculo, funções recursivas de Kleene, dentre outros formalismos. Para demonstrar que um problema é indecidível, iremos usar um conjunto de técnicas. Primeiro, a técnica de considerar a linguagem complemento e suas relações entre ser recursivamente enumerável ou recursivo. Veremos também que podemos codificar qualquer programa, por exemplo, em máquina de Turing, como um número. Então, todo programa será representado por um número inteiro. Iremos apresentar que existem linguagens que sequer existem máquinas de Turing para representá-las, a exemplo da linguagem da diagonalização. Alguns outros problemas indecidíveis existem máquinas de Turing, mas essas máquinas de Turing não param necessariamente. Iremos apresentar a linguagem universal. Como técnica de demonstração que outros problemas são decidíveis, iremos usar as reduções de um problema a outro, bem como mostrar o famoso teorema de Rice para problemas indecidíveis. Por fim, apresentaremos dois problemas bem conhecidos da literatura que são indecidíveis: o problema da correspondência de Post e a ambiguidade em gramáticas livres de contexto. As linguagens podem ser classificadas como recursivas, também denominadas de decidíveis, que são aquelas que têm algoritmos, ou seja, que existe uma máquina de Turing que sempre para, quer aceite ou rejeite a sua entrada. Então, recursivo e decidível são sinônimos neste contexto e significam que existe uma máquina de Turing que sempre vai parar dizendo se uma palavra pertence ou não à minha linguagem. Existem as linguagens que são recursivamente enumeráveis, mas não são recursivas, ou seja, são aquelas que são resolvidas por máquinas de Turing, mas essas máquinas de Turing podem funcionar indefinidamente para entradas que ela não aceita, ou seja, ela pode ficar executando infinitamente. E existem as linguagens para as quais não são recursivamente enumeráveis, ou seja, nem existem máquinas de Turing que reconhecem essa linguagem. Em indecidibilidade, a gente vai concentrar os esforços em técnicas para mostrar que um problema é indecidível, ou seja, que ele não tem algoritmo, independente se são ou não aceitos por uma máquina de Turing, que falha em parar para alguma entrada. Para ilustrarmos problemas indecidíveis, apresentaremos uma codificação de máquinas de Turing em strings, ou seja, qualquer máquina de Turing será representada como uma string binária. Daí, mostraremos que o seguinte problema é indecidível. Considere a linguagem que é formada por pares M e W, onde M é uma máquina de Turing codificada em binário, ou seja, no alfabeto de entrada 0 e 1, e W é uma string de zeros e uns também, qualquer.
E terceiro, M aceita W. Então, a minha linguagem tem todas as máquinas de Turing, todos os pares que são máquinas de Turing codificadas em binário e todas as entradas para as quais a máquina de Turing M aceita W. Então, para quaisquer pares M e W, onde W é reconhecido por M, esse par pertence à linguagem. Bem, esse problema iremos mostrar que ele é indecidível. Ora, se o problema com entrada binário é indecidível, então o problema mais geral também o é. Bem, se voltarmos a vermos a nossa hierarquia de linguagens, temos as linguagens regulares, que são definidas por autômatos, as linguagens livres de contexto, que são definidos por autômato pilha, as linguagens recursivas, que são definidas por máquinas de Turing, que sempre para, as linguagens recursivamente enumeráveis, que são definidas por máquinas de Turing, que não necessariamente param, e todas as linguagens. Vamos ver que existem linguagens que são recursivamente enumeráveis, mas que não são recursivas. Ou seja, estão fora das recursíveis. Exemplo dela, a linguagem universal que falamos há pouco e iremos apresentá-la detalhadamente. E existem algumas outras linguagens que nem recursivamente enumeráveis são, ou seja, estão acima da classe de linguagens recursivamente enumeráveis. Exemplo dela, a linguagem da diagonal, a linguagem da diagonalização. Então, o que iremos estudar são os problemas indecidíveis, ou seja, todos aqueles para os quais não existem máquinas de Turing que sempre param. Então, são problemas que estão aqui para cima. Ou seja, podem ser recursivamente enumeráveis, mas eles não necessariamente param, ou nem ser recursivamente enumeráveis. Esses são os problemas que são chamados indecidíveis.